Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. André Luiz aqui de novo, para quem não me conhece, né? Para poder falar com vocês sobre como funciona um escritório de advocacia, né? Nessa nossa empreitada, nessa nossa série de vídeos em que a gente te convida para participar um pouco da intimidade da LMS Advogados, para a gente compartilhar um pouco de como a gente trabalha, enfim, dos desafios, enfim, das alegrias, né, de como é a rotina de um escritório de advocacia, afinal de contas. Eu quero falar aqui hoje sobre um tema que também é um tema que eu considero muito interessante, prazos, a gestão de prazos. Como é que funciona a gestão de prazos? Cada um tem a sua maneira de gerir prazos. Nós aqui no escritório contamos com uma ferramenta de gestão processual, é um software que ele funciona online. Existem robôs que são desenvolvidos por as empresas que desenvolvem esses softwares, e esses robôs, eles fazem um mapeamento das publicações que são feitas no Diário Oficial, utilizando algumas chaves de pesquisa. No caso do nosso escritório, a chave de pesquisa é o termo da minha OAB. Nós centralizamos todas as intimações dentro da minha OAB. Os robôs, eles fazem os monitoramentos nos diários oficiais de todos os estados em que a gente tem processo, para poder trazer para nós as publicações como se fosse um carteiro te entregando ali uma encomenda. Então, a gente começa a contar um prazo a partir do dia que essa intimação é entregue para nós do escritório, né? A gente sabe que os prazos processuais, eles só começam a contar a partir do dia da publicação, que é o ato processual que serve para isso. Então, nós trazemos, o robô ele nos traz para nós num dashboard, numa telinha de computador, um aviso de que aquela intimação chegou. Ele traz ali o conteúdo daquela intimação, o que ficou decidido ali, e a partir de então, o advogado responsável por aquela publicação, ele vai fazer o tratamento do prazo. Ele vai escolher, na maioria das vezes, junto ao cliente ou junto à sua equipe, como é que ele vai proceder naquele processo. Porque a gente sabe que cada decisão que acontece no processo, ou cada despacho, ou cada ato judicial, ele corresponde a uma tarefa específica para alguma das partes. E aí, nesse caso aqui no escritório, a nossa controller, ela faz a distribuição dessas publicações conforme o advogado responsável por aquele processo, e o advogado vai escolher como ele gerencia o prazo. Se ele vai fazer um recurso que tem um prazo menor, se ele vai fazer um recurso que tem um prazo maior, enfim. O importante é que não se perca prazo. E a controller, que foi a função que eu já abordei até em um outro vídeo aí, a controller é quem vai fazer o controle, a gestão, vigiar para saber se aquele advogado cumpriu aquela tarefa no prazo determinado, para evitar que ele perca o prazo processual. Então, o advogado, ele vai ter sempre alguém, uma segunda conferência, para poder saber se aquele prazo foi cumprido. E mais do que isso, a controller, ela faz o protocolo, ela junta aquele documento no processo para garantir que o prazo foi cumprido. É importante também que vocês saibam que é uma praxe nos escritórios de advocacia os advogados, as controladorias, estabelecerem um prazo de entrega de uma petição em um período menor do que o prazo fatal. Ou seja, você tem toda a decisão judicial, você tem um prazo específico para cumprir aquela tarefa, né? Aquele prazo, que se chama prazo fatal. Esse prazo se chama prazo fatal. Quando ele passa, você perdeu, você não pode mais falar sobre aquele determinado assunto ou propor aquele recurso. Esse é o prazo fatal. Então, para evitar que a tarefa seja entregue e que se perca um prazo fatal, os escritórios, assim como o nosso, eles colocam a tarefa geralmente com 2 dias de antecedência, para que o advogado ou o estagiário, enfim, um membro da equipe, entregue aquele prazo a fim de que o controller faça a adequada gestão. Enfim, sobre prazo, o tema é extremamente longo. Aqui no escritório, é apenas uma das várias maneiras que se pode gerir um prazo,
e eu tenho certeza que eu não esgotei esse tema, né? Mas eu quero saber se para você esse tema foi interessante, se esse tema, se você sabia como é que funciona a gestão de prazos processuais, ou como é que funciona aí no lugar onde você trabalha, ou com o advogado que você contrata, para que a gente troque essas experiências e continue interagindo aqui nessa nossa série de vídeos que fala sobre a rotina de escritório de advocacia. Essa é a nossa grande intenção com essa iniciativa do escritório, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, tenha te enriquecido de alguma maneira e te aguardo no próximo vídeo. Se você tiver alguma sugestão, mande para nós aí nos comentários, mande por direct, alguma crítica, enfim. O interessante para nós aqui é ter você aqui, continuar agradecendo a sua audiência com conteúdo de qualidade, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.